Há tempos li a obra de uma escritora intelectual maliana chamada Aminata Traoré. O título da obra é A Violação do Imaginário. Quanto a Aminata Traoré, neste livro, focaliza-se na questão maliana, ela é maliana, portanto, a situação de pobreza e das dificuldades econômicas do Mali, e a partir da situação do Mali, ela, portanto, reflete vários aspectos do continente africano em geral, ou seja, de vários países do continente africano em geral. No dia 25 de maio, tanto comemora-se uma data fixada para comemorar, para refletir, para... Hoje, vamos dizer, os termos não são já os mais adaptos possíveis, portanto, mas para se lembrar de África, ou seja, para falar de África. Eu queria aproveitar esta oportunidade exatamente que para partilhar algumas reflexões sobre aquilo que vejo, aquilo que penso da situação de vários países do continente africano. Nós hoje, no caso específico de Angola, vemos muitos imigrantes a chegarem no continente, a chegarem no nosso país, e também as notícias de imigrantes africanos que tentam partir para a Europa e que praticamente todos os dias algum ou um grupo morre no Mediterrâneo, também são notícias diárias nos últimos 5 anos. A situação da evolução econômica do mundo e do continente, que tanto se fala, se fala de crise ou se fala de evolução econômica, simplesmente parece ter relegado grande parte dos países africanos a uma situação de miséria. Grande parte dos países africanos estão já há 30, 40, 50 anos de independência, mas parece que a independência desses países não significou absolutamente nada. Esses jovens que partem, muitas vezes partem com um sonho de um emprego seguro e bem remunerado, um status social, a garantia de respeito e dignidade, esperando um futuro melhor. E também tentar apagar da sua memória o espectro do desemprego e da humilhação, porque uma pessoa desempregada, um adulto desempregado, no fundo é uma pessoa anulada. Muitos jovens de vários países africanos partem de uma situação de desespero, procurando qualquer destino. Muitos chegam a Angola, muitos partem para a Europa, mas essa minha reflexão vai focalizar-se muito mais para a situação de Angola e de alguns países, ou da grande parte dos países da África Negra. Porque é preciso ver que a África é um grande continente. Temos o Maghreb, que é essencialmente uma civilização árabe, muito problemática atualmente, e temos a parte, digamos, de maioria negra, ou seja, a parte subsaariana de maioria negra, que também tem toda uma história diferente, história de colonizações, histórias de independências mal geridas, e o resultado é que esses países vivem numa situação de miséria terrível. É importante perceber que muitos jovens africanos hoje voltam a trilhar os caminhos da escravidão. Quando nós aprendemos no livro de história a apontar dedo aos colonos, por causa da colonização, que também significou humilhação, significou escravatura, mas a realidade africana hoje não parece muito diferente. É verdade que antigamente eram os que chegavam que estavam a humilhar e a maltratar os africanos, hoje são os africanos que maltratam os africanos, porque grande parte, todos os governos são governos africanos, nascidos depois da independência, e muitos governos estão a fazer coisas piores que os colonos. Matam os seus cidadãos,
Os níveis de corrupção nos governos africanos é uma coisa assustadora. Angola não é diferente. Por exemplo, e o grande handicap de Angola não é a crise econômica, não é o preço do petróleo, mas o nível elevado de corrupção. E, portanto, se nós aprendemos no livro de história a dizer abaixo o colono português, abaixo o imperialismo, parece que deve ter chegado a hora de começar a dizer abaixo esses governantes, vamos dizer, que estão a massacrar e a roubar o país. E é importante sempre perceber que cada africano, cada africana que se exila é um recurso a menos no país próprio e também no próprio continente. Os que vão para a Europa chegam para engrossar simplesmente o lote dos subalternos da globalização. Esse o que é que fazem? Recolhem o lixo, limpam casas de banho, assumem todas aquelas tarefas que os locais não querem fazer, que os europeus não querem, os cidadãos de muitos países europeus não querem fazer, então fazem os africanos. Isto tem também o seu impacto negativo em termos culturais, portanto isso faz, vamos dizer, traz uma espécie de desprezo cultural para quem chega e também, atualmente, vai despertando o sentido de racismo em alguns aspectos. É verdade que existem africanos que têm sucesso nos países europeus da América, mas grande parte desses imigrantes jovens que pegam um barquito, passam pela Líbia e tentam entrar para a Europa, muitos estão a terminar em situação completamente de escravatura, passam a vida nos campos a recolher tomate, laranjas, coisinhas assim. As meninas caminham direito para a prostituição. Entretanto, é preciso ver que muitos pais nos próprios países encontram-se em uma situação de desespero, que fazem todo o sacrifício, vendem inclusive terras, aqueles poucos bens que tinham, que é para enviar o filho para uma terra qualquer, que muitas vezes nem fazem ideia de onde é e o que lá vai acontecer. Os polícias que encurralam, que maltratam, humilham esses imigrantes, não sabem uma coisa. Cada imigrante carrega em si a esperança de uma mãe, de uma esposa, de um irmão, de uma irmã que sacrificou tudo, esperando que este tenha sorte onde vai. Por isso é bom começar a ter algum respeito pelos imigrantes. Nós em Angola chegam muitos imigrantes e as notícias de maltrato aos imigrantes, colocados em cadeia, é simplesmente uma violação dos direitos humanos. Portanto, os imigrantes devem ser acolhidos, integrados, mas o imigrante não é um criminoso para pôr na cadeia. O imigrante não é um criminoso para pôr na cadeia. É uma pessoa que está à busca de algo melhor. E, portanto, aqui vai essa minha reflexão: não maltratar nenhum imigrante. São pessoas à busca de um sonho. Não são criminosos. Não são criminosos. E muitas vezes deixaram por trás famílias que continuam a chorar esperando que as coisas corram bem e terrivelmente, infelizmente para nós, prender um imigrante e meter na cadeia parece uma notícia de sucesso. Infelizmente é simplesmente uma desumanidade. A imigração é um dos melhores indicadores da péssima situação de um país. No mundo temos o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que estão, de fato, a engendrar a penúria e o desespero com seus programas de ajustes estruturais e coisas semelhantes, não é isso? O FMI, o Banco Mundial, se integrassem nos seus cálculos a quantidade de pobres e miséria que estão trazendo no mundo, portanto, deviam se dar conta que são simplesmente estruturas perversas. Para quem conhece um pouco, conhece um pouco a geografia do mundo, é ver em que situação ficou a Grécia. Teve a intervenção do Fundo Monetário Internacional, teve a intervenção do Banco Mundial, o resultado final é que parece que querem vender a Grécia a gente perversa que não quer deixar, vamos dizer, as pessoas com as próprias terras.
Portanto, o exílio em muitos países é a única alternativa que se oferece aos jovens cristãos. Mas devemos pensar que esses países são governados por africanos, que muitas vezes antes de se tornarem governantes, foram intelectuais que escreveram e que falaram da necessidade de orgulho africano, mas quando assumem o poder são simplesmente uma desgraça para o próprio país. E nós em Angola temos um exemplo recente de ver a qualidade de perversão que temos, vamos dizer, dos dirigentes africanos. E no sul de Angola, a situação de seca é uma realidade. Tem gente a morrer de fome e sede em Angola. Entretanto, a Assembleia Nacional, que devia ser o órgão legislador, decide comprar carros caríssimos para os deputados que ainda não existem e não fizeram ainda nada para Angola. Portanto, para eles, carros de luxo. O valor de um carro daquele seria suficiente para cavar poços para salvar milhares de vidas no sul de Angola. E depois, naturalmente, a mesma Assembleia Nacional, os mesmos deputados querem falar de resgate de valores, quando mostram uma estrutura perversa, porque isto é sinal de perversão. Portanto, quando a estrutura que devia se ocupar da legislação, do bem da nação, tem decisões desse tipo, é sinal de perversão e alto grau de corrupção. É difícil ouvir isto, é duro. E alguém vai pensar que estamos a falar mal mas é perverso, é exatamente perversão. Perversão. Portanto, é uma decisão perversa da Assembleia Nacional que devia ter a coragem de recuar nesta decisão, porque a gente está a morrer de fome em Angola. Isto acontece mais ou menos em todos os países africanos. Os governantes africanos estão envolvidos em situações de corrupção que é uma questão assustadora e, portanto, estão a trazer miséria para os seus países. Portanto, os neocolonialistas são exatamente africanos corruptos. Entretanto, isso não significa dizer que não é possível falar de uma África próspera. A primeira coisa a desmantelar são os esquemas de desumanização que estão, desde os tempos coloniais, estão a ser continuados pelos governantes africanos. Portanto, existem estruturas de desumanização que continuam a empobrecer os africanos. E então, com governos liderados por africanos, nós vivemos numa altura em que as ideologias não significam já absolutamente nada. É preciso que nós, cidadãos angolanos particulares e africanos no contexto do continente africano, comecemos a fazer uma reflexão séria, objetiva, sobre as coisas. E não por entusiasmos partidários. Ver as questões reais, as coisas como são, e naturalmente fazer análise e ter a coragem de apontar os dedos. Hoje a desgraça dos países africanos não é mais a colonização. A desgraça dos países africanos são exatamente os governos africanos. É inútil nos dias da independência celebrar e começar a continuar a falar abaixo do colonialismo, porque já estamos há 40, há 30, há 25 anos desde a independência. Se a independência não significa, se a independência é parcial, significa que é necessário começar de novo qualquer luta para a independência e a liberdade total de cada nação. Isso é feito pelos africanos. Mas é inútil continuar a apontar os dedos para os antigos colonizadores, porque quem está a fazer mal, quem está a gerir mal as nações, são os próprios africanos. A grande tristeza do continente africano é exatamente esta. Okay? Os governos africanos vivem numa situação de indiferença e de luxo. Okay? Têm os presidentes, os ministros, têm tudo e a sobrar, e para as suas famílias. A população continua numa situação de miséria. Esses jovens que vão para a Europa e morrem no Mediterrâneo, ninguém os reclama. Ninguém os reclama. Não há nenhum governo preocupado dizer que tem cidadão que morreu, cidadão... Não, morreram. A Europa faz estatísticas e ponto final. E nenhum governo africano reclama
essas vidas. Esta é a grande desgraça de muitos países africanos. São os próprios africanos que são a desgraça do continente africano. Portanto, essa é a minha reflexão que queria partilhar convosco. No próximo vídeo eu falo de democracia, que é também um grande problema no continente africano. Portanto, grande parte dos países africanos dizem ter democracia, mas não tem democracia nenhuma. Mas nós falamos disso no próximo vídeo. Obrigado por ter seguido o meu vídeo. Até a próxima.